nessa aula eu vou mostrar um pouquinho como que funcionam as ferramentas. A gente vai ver uma por uma, tá? Antes disso, eu só queria mostrar uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar na última aula. A gente estava vendo sobre o insert e o overlay, né? Então, por exemplo, se eu for trazer esse cara para cá, eu posso vir aqui e clicar em overwrite, que vem por cima, ou o insert, né? Lembra a diferença que o insert, ele empurra tudo que tem na timeline mais para a direita, para não jogar por cima. Ok, nesse caso, se eu jogar, ele vai jogar na track onde tiver esse Vzinho aqui selecionado, ó, tá? Se eu colocar esse Vzinho aqui, ó, botão direito, Assign Source Video na track de baixo, ó, e deixar de baixo selecionada, se eu der um overwrite ou um insert, ele vai jogar na track onde tiver esse Vzinho, tá? Por isso que eu acho que é mais prático pegar direto com a mão aqui, ó, que você já pode jogar em qual track você quiser e inclusive criar uma track nova, certo? Eu acho que é mais fácil, tá? Bom, visto isso, vamos para as ferramentas. Vamos uma por uma. Essa ferramenta primeira aqui, a Selection Tool, ela é responsável por 99% do programa. Por quê? O que ela faz, Miró? A única coisa que ela faz é selecionar, ela não faz mais nada, tá? Ela não corta, quer dizer, minto, ela corta até as pontas aqui, ó. Aqui e aqui ela corta. O que ela não corta é a parte do meio aqui, se eu quiser, tá? Mas basicamente ela seleciona. E como que ela é responsável por 99% do programa? Porque para tudo que você vai fazer, você precisa estar com a tua track selecionada ou com o seu arquivo de vídeo selecionado. Para eu apagar esse arquivo aqui, eu tenho que selecionar ele e pressionar Delete. Para eu arrastar ele, eu tenho que selecionar e arrastar. Para eu dar Ctrl+C, Ctrl+V, eu tenho que selecionar e então copiar e colar. Então, essa ferramenta, sempre você vai usar qualquer outra ferramenta daqui, você vai voltar para ela, tá? Usou qualquer uma outra aqui, volta para ela. É com ela que você seleciona aqui e renomeia, é com ela que você seleciona e arrasta a track para cima para gerar uma nova track, tá? Então, sempre você usa qualquer ferramenta dessas aqui e volta para ela. Muito bem, essa outra aqui. Essa ferramenta aqui, ó, Track Selection, é para eu selecionar tudo que tem numa pista só. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, repare que ele já selecionou todos os arquivos de uma vez só. Aí eu consigo mudar eles de pista, arrastar, apagar e assim por diante. Sem ter essa ferramenta aqui, eu teria que selecionar o Shift para conseguir selecionar tudo. Ou arrastar assim. Tá? Mas quando tem mais coisa na track de cima aqui, por exemplo, ó, fica mais complicado. Ó, tá? Porque daí se eu fizer isso aqui para selecionar de baixo, eu acabo selecionando a de cima. Se eu quiser só a de baixo, ó, certo? Ó, fica mais fácil. Essa outra aqui, o nome é Ripple Edit Tool. O que esse cara aqui faz? Se eu pegar aqui essa ferramenta, ó, e arrastar aqui para o lado, ó, o ponto de corte, repare o seguinte, ó, o que ele faz? Ele corta esse espaço aqui que eu estou trazendo, ó, ele elimina esse espaço aqui, só que ele automaticamente já junta o meu arquivo, o resto dos meus arquivos que estão na minha pista. Ó. Ou seja, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, e soltar, automaticamente ele gruda já aqui com o resto. Ó. Seria mais ou menos a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Ó. De eu eliminar... Opa! Deixa eu pegar esse aqui. Ó. Seria a mesma coisa de fazer isso aqui e aí eliminar esse espaço. Só que ao invés de eu fazer em duas etapas, ele faria numa etapa só. Ó. Tá? Ele corta o pedaço que eu estou puxando, só que ele automaticamente já faz o snap no pedaço onde eu preciso. Tá? Esse outro aqui do lado não. Esse outro do lado ele somente move o ponto do corte. Tá? Só que sem mover o arquivo. Como assim? Ó? Eu vou pegar aqui esse arquivo do barco mesmo, para a gente entender que fica mais fácil. Vou deixar ele comprido aqui. Beleza. Ó. Esse meu arquivo aqui do barco, ó, a cena começa sem o barco, ele aparece e atravessa quase toda a cena, tá? Se eu vier aqui e fizer um corte, aqui no meio, por exemplo, e pegar essa ferramenta que eu estava mostrando aqui antes e cortar, ó, ele vai eliminar esse pedaço todo aqui, ó, que eu estou correndo, e vai juntar o vídeo, certo? Ó, repare que ele vai dar um pulo, ó. Certo? Ó, ele dá um pulo. Esse cara aqui não, esse aqui do lado... ele somente move o ponto de corte. Está vendo que tem um ponto de corte ali no meio? Eu somente posso movimentar esse ponto de corte para um outro lugar. Só que o meu vídeo ele vai manter igual. Ó.
certo? Essa ferramenta aqui é bastante útil quando a gente trabalha com multicâmera, tá? Que às vezes para acertar o ponto de corte fica mais difícil. E essa ferramenta é excelente para isso, tá? Esse outro cara aqui do lado é a velocidade, tá? Então se eu vier aqui, clicar no final dele e encurtar ele, o que eu estou fazendo? Eu não estou cortando o meu arquivo de vídeo, ó. Repare o seguinte, ó, que esse meu arquivo aqui do barco, por exemplo, ele tem, nas extremidades dele, ele tem esses pontinhos aqui, ó, uma setinha preta aqui e outra setinha preta ali, tá vendo? O que isso significa? Se eu cortar aqui, ó, o finalzinho e o começo dele, com a Selection Tool mesmo, repare que não tem, ó, mais aquela setinha preta aqui e nem aqui. O que isso significa? Que eu cortei, ó, um pedaço, tá? Essa setinha preta significa que é o começo dele, que é o fim. Ou seja, se eu tentar esticar ele mais para cá ou mais para cá, ele não vai, porque o limite dele é isso aqui mesmo, tá? Essa ferramenta aqui é o tempo, ou seja, se eu arrastar e deixar o meu clipe bem curtinho, repare o seguinte, ele mantém esse pontinho preto numa extremidade e na outra também. Ou seja, eu não cortei, tá? O que eu fiz aqui é diferente disso aqui, ó. O que eu acabei de fazer, eu não cortei o meu vídeo, eu só diminuí a duração dele, ó. Então, isso aqui é diferente disso aqui, são duas coisas diferentes, tá? Ainda que eles tenham a mesma proporção, ó, é diferente porque repare que esse aqui da direita não tem essa pontinha aqui, ó, essa setinha dos dois lados. Ou seja, eu cortei o arquivo, ó, eu consigo trazer ele mais para o lado, ó, certo? Esse aqui do lado não, eu só diminuí a duração dele, tá? Repare que tem as duas setinhas, ou seja, o meu arquivo vai passar mais rápido, ó. Olha a velocidade que o barco está passando. Não é o original, tá? E da mesma forma como eu posso acelerar, diminuindo o tamanho dele, eu também posso tornar esse meu clipe mais devagar se eu aumentar a duração dele, ó. Ó, olha a velocidade que o meu barco está caminhando, ó. Super devagar, porque eu aumentei a duração dele, certo? Esse outro vídeo aqui, essa outra ferramenta aqui, o que ela faz? É a ferramenta de corte. Então eu já expliquei que com a própria Selection Tool eu consigo cortar o final do meu clipe ou o começo, mas o meio dele, se eu quisesse tirar, eu posso usar essa ferramenta aqui que é a Gillette, ó. Eu venho aqui e corto, ó. E aí eu pego o começo dela. Por que é importante voltar? Por que é importante voltar para essa ferramenta aqui, Selection Tool? Porque se eu só uso a ferramenta de corte, ó, para cortar, quando eu for querer clicar para arrastar, eu vou cortar de novo, ó. E não é isso que eu quero, tá? Olha lá. Então essa aqui é a ferramenta de corte. Essa outra ferramenta aqui, ela vai movimentar o meu in e o meu out. Ou seja, o que tiver entre o meu in e o meu out. Nesse trecho aqui do barco, ó, esse intervalo aqui, repare que no começo dele o barco já está quase que inteiro na cena, ó, e no fim dele ele aparece inteiro. Se eu quiser alterar isso aqui, ó, eu clico nessa ferramenta e aqui eu consigo dizer, ó, não, no começo da cena eu não quero que apareça o barco. Ó. Repare que a entrada e a saída não mudou, eu só mudei a imagem que aparece dentro, tá? Ou não, mira, ó, eu quero já que o barco já apareça inteiro no começo da cena, tá ótimo. Ó. Repare que agora o barco já está inteiro, eu alterei aqui a disposição dele, o tempo dele, ó, se eu quero ele já na cena ou antes da cena, mas a duração do in e do out eu não alterei, tá? Esse outro cara aqui do lado é o contrário, ele mantém a minha entrada e a saída, só que ele arrasta para cima do resto da minha cena, tá? Se eu pegar aqui esse arquivo, por exemplo, ó, eu mantenho o in e o out, só que repare que ele está arrastando para cima dos outros clips, tá? Ele é o oposto desse cara aqui. Esse cara aqui, que é o Pen Tool, ele é a canetinha. O que a canetinha faz? Repare que quando eu abro o meu arquivo de vídeo aqui, ele me aparece essa linha amarela, ó, que eu posso vir aqui clicar e fazer um keyframe e fazer esse keyframe diminuindo, tá vendo? Aqui ele está ficando preto, mas na verdade não é que é preto, é transparente, ó. Se eu colocar ele por cima de outro vídeo, ó, você vai ver que eles começam a se mesclar, ó, porque a opacidade dele eu diminuí com o Pen. Você pode abaixar o volume também de arquivo de áudio com ele, depois a gente vai ver isso, tá? Por último, a mãozinha, se eu estiver trabalhando com zoom, eu posso simplesmente arrastar para o lado, ó. Ao invés de ter que dar zoom para fora,
zoom in, zoom out, zoom para dentro, zoom para fora. Eu posso trabalhar com o zoom mais aplicado aqui nele e simplesmente movimentar a mãozinha para movimentar a minha timeline para o lado. Tá? Além disso, se eu quiser, tem a ferramenta zoom, que eu posso, por exemplo, que eu quero trabalhar nesses 3 arquivos de vídeo. Ó. Eu posso fazer um retângulo ao redor deles e soltar. Ó. Liberei, beleza, foi aqui. Posso dar, segurando o Alt, repare que a lupa fica com o sinal de menos dentro. Ó. Ou seja, segurando o Alt eu consigo dar o zoom para fora. Sem o Alt, só clicando, eu dou o zoom para dentro. E a grande vantagem da ferramenta Zoom é que se eu quiser trabalhar só com esse aqui, eu faço um retângulo ao redor da área que eu quero, automaticamente eu venho para ele. Você também pode dar o zoom pelos atalhos dele, que é o mais e o menos. Tá? Você tem essa opção. O mais e o menos que eu digo é o mais e o menos não que está na parte do teclado que está junto com os números, mas é o mais e o menos que está em cima da letra O, da letra P. Tá? Ele funciona como zoom, certo? Igual esse aqui, ó. Esse aqui funciona como zoom, ó. Zoom in, zoom out, essa barra aqui fora, certo? Acho que é isso aí em relação às ferramentas. Valeu!